Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da única igreja fundada por Jesus Cristo, que é a Igreja Católica, foi fundada no ano 30 em Jerusalém. A Igreja Católica é a Igreja de Deus, fundada por Jesus Cristo. Estimados católicos, vamos refletir sobre a existência do inferno. Milhões de pessoas negam a existência do inferno. Dizem que o inferno é uma lenda, é uma invenção. Não adianta negar a existência do inferno. Tudo em vão, perda de tempo, rebeldia total. É grande burrice negar a existência do inferno. Aquele que nega a existência do inferno chama Deus de mentiroso e despreza a Bíblia, despreza a palavra de Deus. O inferno, estimado católico, não é uma invenção da Igreja Católica Apostólica Romana, não é uma invenção do Papa, dos bispos e dos padres. A existência do inferno está na Bíblia, na Sagrada Escritura. Abra sua Bíblia e confira. A Bíblia não é para enfeitar a estante da sala, mas sim é para ser lida, meditada e vivida. Estimados católicos, os protestantes dizem: leia a Bíblia. Para se salvar, não basta ler a Bíblia, mas sim é preciso vivê-la. O capeta cita a Bíblia e está no inferno, como está na tentação de Jesus, Evangelho de São Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Para os protestantes, nenhum analfabeto se salva, porque não sabem ler, não leem a palavra de Deus. Muitos dizem que o inferno é aqui na terra. São pessoas estúpidas. Já pensaram se o inferno fosse aqui na terra? Tomar sorvete no inferno, comer churrasco no inferno, usar ar-condicionado no inferno, tomar banho na piscina no inferno, dormir no inferno, criar os filhos no inferno, casar no inferno, andar de carro no inferno. Somente pessoas idiotas, patéticas e estúpidas é que dizem isso. O inferno, estimado católico, não está sobre a terra. O inferno é um lugar de tormentos, onde sofrerão eternos suplícios os que morrem em pecado mortal. Isso mesmo, os que morrem em pecado mortal caem imediatamente no fogo do inferno. A majestade infinita de Deus e a gravidade dos mandamentos divinos exigem a existência de um lugar em que depois da morte sofram castigo todos os que se rebelaram contra Deus. O padre Alexandrino Monteiro escreve: se aqui na terra há prisões onde os criminosos vão pagar os crimes contra as leis dos homens, depois da morte irão encontrar também os violadores dos divinos preceitos, dos mandamentos da lei de Deus e da Igreja, a prisão tenebrosa dos mais inefáveis suplícios, escreve o padre Alexandrino Monteiro. Isto é, se um ladrão, um assassino, aqui na terra é punido pelas leis dos homens e vão para a cadeia, também aqueles que desobedecem à lei de Deus, que cometem pecado mortal, que desobedecem os mandamentos da Igreja, esses que morrem
longe de Deus em pecado mortal, irão para a prisão do inferno para sempre, explica o padre Alexandrino Monteiro. Caríssimos católicos, a própria razão humana leva-nos a admitir esta verdade. Ao verem a maldade espantosa que sacode o mundo, tanta violência, mesmo os incrédulos, os mundanos, se vão convencendo que deve existir o inferno, isto é, um lugar de castigo para a maldade do homem. Ao ler os horrores de que são capazes os homens, os assassinatos horríveis cometidos sem pestanejar, os roubos, as imoralidades, o desprezo da justiça e da honra, quem não desesperaria e não se sentiria vacilar na fé se não existisse o inferno, em que estes horrores hão de receber justo castigo? Estimado católico, a Bíblia diz que há inferno. Isso mesmo, a palavra de Deus diz que há inferno. Diz que o inferno existe. A Bíblia diz que o inferno existe, que não adianta brigar e xingar a palavra de Deus. É preciso inclinar a cabeça e o coração diante da Bíblia, diante da Sagrada Escritura, diante da palavra de Deus. São João Batista afirmou que há inferno. No Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 10 diz: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 10. E no Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 12, diz: a pá está na sua mão, vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas quanto à palha, vai queimá-la num fogo inextinguível, isto é, num fogo que não se apaga. Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 12. 70 vezes fala a Sagrada Escritura do inferno, da existência do inferno. 70 vezes, isso mesmo, 70 vezes fala a Sagrada Escritura do inferno. E destas 70 vezes, 25 nos evangelhos. Não adianta negar a existência do inferno. A Bíblia não mente, Deus não mente, a palavra de Deus não mente. Tem gente que gosta de negar a existência do inferno para viver com o capeta na alma, para viver com o diabo, com o demônio na alma. Muitos padres não pregam sobre o inferno por medo de diminuir o dízimo e as ofertas. São traidores da Igreja Católica. No documento diretório para o ministério e a vida do presbítero, número 45, diz: para ser autêntica, a palavra deve ser transmitida sem duplicidade e sem nenhuma falsificação, mas manifestando com franqueza a verdade diante de Deus. Diretório para o ministério e a vida do presbítero, número 45. O padre não pode adulterar, disfarçar, diluir, reduzir, nem distorcer a palavra de Deus, diz esse documento da Igreja Católica. Muitos padres dizem que não prega sobre o inferno para não afastar o povo.
Jesus pregou. Jesus pregou. E na carta de São Paulo aos Gálatas 1:10 diz: eu procuro agradar a Deus ou aos homens? Se eu quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Se o povo se afastar, o problema é do povo. O dever do padre é pregar a verdade, é pregar o que a igreja ensina, é pregar a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. Quem quiser se afastar, que se afaste. Quer passar para as seitas, problema da pessoa. Nós não podemos mentir para o povo, e aquele católico que não gosta da verdade vai abraçar o capeta então, porque o capeta que é o pai da mentira. Estimados católicos, hoje estão tentando fabricar um Jesus Cristo de açúcar, uma doutrina açucarada, muito melado, mas muito melado mesmo, muita jujuba, rapadura, estão escondendo a verdade dos fiéis. Isso é um crime. O padre que esconde a verdade dos fiéis é um criminoso. Jesus disse: a verdade vos libertará, não a mentira. Jesus não disse a mentira vos libertará, mas ele disse a verdade vos libertará. Jesus manda ser sal da terra, ele não manda ser açúcar, ele não manda ser melado, não manda ser rapadura, manda ser sal da terra, manda ser luz do mundo. Jesus pregou sobre o inferno. E nós não podemos esconder essa doutrina, como ensina São João Paulo II. Ele diz: a igreja não pode omitir, sem grave mutilação da sua mensagem essencial, uma catequese constante sobre o que a linguagem cristã tradicional nomeia como os 4 últimos fins do homem: morte, juízo, inferno e paraíso, escreve São João Paulo II na exortação apostólica pós-sinodal Reconciliatio et Penitentia. Caríssimos católicos, muitos bispos e cardeais não pregam mais sobre o inferno, são omissos. Não somente os padres estão escondendo essa doutrina, mas muitos bispos e cardeais. Eu fiquei sabendo que um bispo no estado de Goiás mandou os padres dar férias para o demônio. Isto é, não falar sobre o demônio. Só que o demônio não dorme, como está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele anda procurando a quem devorar, diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Não fala que o demônio quer beijar, abraçar, acariciar. Fala que ele quer devorar as almas imortais e espirituais. Muitos bispos e padres estão adormecidos sobre uma misericórdia muito mal explicada e vivida. Isso é muito perigoso. Deus é misericordioso, claro. Deus é bondoso, claro. Deus é amoroso, claro. Deus é pai, claro. Mas não é palhaço de pessoas caprichosas e rebeldes. Não podemos esquecer que Deus é bom. Deus é misericordioso, mas Deus é justo também, como está no livro do Eclesiástico, capítulo 5, versículo 4 até o versículo 6. Prezado católico, abra a sua Bíblia e vai conferindo. Como já foi falado, a Bíblia, a palavra de Deus, ensina a existência do inferno. Deus não passa medo em ninguém.
Deus não assusta ninguém, porque Deus não é bicho-papão. Deus ensina a verdade. E quem quiser se salvar deve abraçar essa verdade com o coração e segui-la. No Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 30 diz: quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25, 30. E em São Mateus 25, 41 diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, isto é, para o inferno. E em São Mateus 25, 46 diz: irão estes para o castigo eterno. Então, é palavra de Deus, é a Bíblia, é a Sagrada Escritura. Nós não podemos negar esses trechos da palavra de Deus que fala sobre o inferno. Não podemos. A Igreja Católica Apostólica Romana, única igreja fundada por Jesus, essas seitas, essas religiões aí fora, são invenções dos homens. Somente a Igreja Católica é a igreja, a esposa de Jesus Cristo. Essa igreja sempre ensinou a existência do inferno e a condenação daquele que morre em pecado mortal. O Papa Bento XII, na Constituição Benedictus Deus e Denzinger, diz: as almas daqueles que saem do mundo em pecado mortal atual, imediatamente depois da sua morte, descem ao inferno, onde são atormentadas com penas infernais. Isto é, quem morre em pecado mortal, morre longe da graça de Deus, morre longe de Deus e vai imediatamente para o inferno, diz o Papa Bento XII, na Constituição Benedictus Deus e também Denzinger. Aquele que morre em pecado mortal não irá para o céu, nem para o purgatório, mas cairá no inferno imediatamente, diz São Paulo VI. Deus há de julgar os vivos e os mortos, cada um segundo os seus méritos. Os que corresponderem ao amor e à misericórdia de Deus, indo para a vida eterna, para o céu. Os que os recusaram até o fim, indo para o fogo que não se extinguirá jamais. Isto é, indo para o inferno, escreve o Papa São Paulo VI. E a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé diz: a Igreja, mantendo-se fiel ao Novo Testamento e à tradição, crê no castigo eterno que espera o pecador, o qual será privado da visão de Deus, e na repercussão desta pena em todo o seu ser, diz a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Caríssimos católicos, não adianta o pagão, o comunista, o ateu, o católico rebelde, mundano e muitas seitas e religiões negarem a existência do inferno. Não adianta. O inferno existe. Jesus pregou sobre o inferno. Aquele que nega o inferno chama Deus de mentiroso. Muitos negam a existência do inferno, nem por isso ele deixará de existir. Muitos dizem que a Igreja inventou a doutrina sobre o inferno para passar medo nas pessoas. Mesmo? Você tem razão? Morre então com essa rebeldia para abraçar com o diabo logo após a morte no inferno. Lá no inferno, o demônio vai dizer para você
quem inventou essa doutrina, mas será tarde. Estimados católicos, muitos dizem que o mundo mudou. Tem razão, mudou mesmo. O mundo está um chiqueiro, uma fossa repugnante. Até as baratas e os ratos estão vomitando de nojo. Tanta imoralidade e paganismo. O importante é que Deus continua o mesmo, pois Ele é imutável, Deus não muda. Então, prezado católico, o inferno existe. Devemos buscar a santidade, devemos buscar a Deus para não cairmos nesse mar de fogo que é o inferno. O inferno existe.